Sejam bem-vindos a mais um BuddyCast, esse podcast que traz para você saúde, qualidade de vida, resultado e informação de qualidade. Hoje trouxe aqui para você, mais uma vez, essa expert, uma das mulheres que eu mais admiro aqui falando, porque ela entrega um conteúdo de uma maneira bem direta e legal de ouvir, né? Entrega, se eu pudesse falar contigo aqui toda semana, trazer um conteúdo legal, com certeza eu traria. Ah, é um prazerzão estar aqui de novo, Leandro. Assim como você, eu compartilho dessa admiração, porque é muito legal quando a gente encontra pessoas que a gente se identifica, não só profissionalmente, né, mas também em termos de estilo de vida, em termos de valores. Então eu vejo que toda vida que a gente se vê, que a gente se encontra, o papo flui, porque a gente tem isso em comum também. Isso é muito legal, a questão de ambiência, né? Sim. Quando as pessoas, elas meio que convivem no mesmo lugar, mesmo estando em lugares diferentes. Sim. Né? O conteúdo que ela consome, os princípios, os valores, aquilo que ela se preocupa, sempre tá focado no mesmo lugar. Exatamente. Aí chega na hora de prosear, a gente fica umas 2 horas, como você vai ver desse podcast, Pequeno Gafanhoto. Júlia, tem muita gente que te conhece, mas tem muita gente que também não te conhece. Quem é a Júlia? Vamos lá, né? Eu sou psicóloga, sou especialista em neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental e também sou especialista em relacionamentos. Hoje eu atuo na clínica, tanto com casais como também no atendimento individual, trabalhando aí com as pessoas nesse viés da terapia cognitivo-comportamental, não só para melhorar a questão de performance também, melhorar questões de crenças, padrões cognitivos, mas também atuando muito com essa questão de transtornos alimentares. Porque como eu trabalho muito com as pessoas em termos de estilo de vida, a gente vê que essa questão dos transtornos alimentares acabam fazendo muita parte também. E aí eu atuo nesse sentido justamente por conta da minha especialização em TCC. Uou. E quando a gente pensa em pessoas, né? Até falei com o Jean, que foi um podcast que gravamos agorinha, são vários olhares sobre a mesma pecinha. Que o ser humano tem alguns comportamentos que vão virando hábitos e padrões. Sim. Vai padronizando o jeito que ele leva a saúde mental dele, ele leva a alimentação, o jeito que ele leva a alimentação, leva a vida espiritual e vira um monte de coisa mal resolvida nesse meio tempo, Sim. né? E, Júlia, antes disso, eu acho que tem uma coisa que não é só a minha dúvida. Para você que não sabe o que é terapia cognitivo-comportamental, a Júlia vai explicar agora. Ótimo. A terapia cognitivo-comportamental é uma especialização da psicologia, uma vertente, uma abordagem. Assim como existe a psicanálise, assim como existe a gestalt terapia, existe a terapia cognitivo-comportamental. Hoje a gente vê que a TCC é uma das abordagens que tem mais estudos científicos com comprovações, né, em relação a melhorias com pacientes. Então, é uma das abordagens da psicologia que a gente tem mais estudos em que a neurociência demonstra resultados positivos, tanto em termos de transtornos de humor, como em termos de transtornos alimentares. Então, para eu entender, então, é uma terapia que vai buscar, através de uma ciência, tratar um problema de comportamento. Exato. É isso? Por que é cognitivo-comportamental, Leandro? Porque a gente trabalha muito com crenças e padrões disfuncionais de pensamento. Então, para a TCC, existe ali uma vertente que é o seguinte: a maneira como a gente interpreta tanto nós mesmos como as pessoas e o mundo está totalmente interligado com a maneira como nós nos comportamos. Então, existe essa correlação. As coisas que me acontecem e a maneira como eu interpreto essas coisas que me acontecem. Então, dentro da TCC, a gente tem aí algumas crenças que a gente trabalha muito, muito profundamente com o paciente, que é a crença de identidade, que é a maneira como você se enxerga, né? A sua crença de merecimento, que são as coisas que você acredita ali, que você merece, e as crenças que envolvem o tripé da autoestima, certo? Que são as crenças de desvalor, desamor e de desamparo. Então, Ô, mulher que fala bonito, né? Prepara pro corte aí, bodybuilder. Essa tríade, então, aí arrebentou. E eu fiz assim, ela falou, você conhece, né? Não. Mas ela gosta desse assunto, tá legal. Pronto, então, quando a gente trabalha com essa tríade, a gente está falando de questões que envolvem tanto a percepção da pessoa sobre ela mesma, como a percepção dela sobre as outras pessoas, sobre o mundo. Então, por que a TCC ela tem mais estudos, né, hoje em dia, comprobatórios da sua eficácia? Porque tem sido uma abordagem padrão ouro, que a gente chama, assim como existem as medicações, né, padrão ouro, existe essa abordagem que a gente trabalha muito com essa questão de como a parte cognitiva, ela influencia no comportamento das pessoas. E tem a ver com essa percepção, entendeu? Com essas crenças. Crenças são o quê? Verdades que você acredita sobre você,
sobre o mundo. Sabe aquelas verdades absolutas? Aquelas regras e aqueles pressupostos que a gente cria para nossa vida? Isso são crenças. E muitas vezes essas crenças elas estão disfuncionais, estão distorcidas. E aí a gente consegue identificar isso através da TCC no consultório e trabalhar para esse paciente ressignificar. E aí a gente entende que essa pessoa consegue desenvolver uma crença mais funcional para a vida dela, sabe? Porque acredito que boa parte das pessoas tem uma visão de psicologia muito distorcida. Porque a visão, eu vou dizer isso até como médico, porque às vezes fala assim, tu tem que ir no psicólogo. Primeiro que a pessoa acha que é uma ofensa. Ela acha que é uma fraqueza procurar um psicólogo. Daí fala, não, terapeuta ficou melhor. Vamos lá, você precisa de terapia. Daí a pessoa assim, mas pra quê? Boa parte das pessoas acha que ela vai sentar lá, vai falar dos problemas da vida dela pra você. Sim. Você vai olhar com uma cara dela, pra cara dela e falar assim, você tem que resolver. E ela vai sair dali, tipo, parece que levou uma bronca da mãe e vai triste pra casa. E pelo que tu me falou agora, dessa parte de terapia cognitivo-comportamental, existe uma técnica e uma análise muito científica, né? Não é um eu acho. Olha, eu acho que você tem que melhorar, Gerald. Gerald, você tem que melhorar. Para de fazer isso. Eu digo que quem já pensou se fosse fácil desse jeito, né? Todo mundo seria terapeuta, você já imaginou? Eu ia até perguntar isso, qual que é a diferença, né? Tipo, daquela tua amiga e da terapeuta, né? A maioria do pessoal tem isso. Mas se eu for lá, ela vai contar tudo para as pessoas, não sei quem é ela, vai dar a vida para ela. Tem muitas crenças distorcidas, porque a primeira coisa, né, respondendo a essa pergunta que você fez, a gente não dá conselho. Amigos geralmente dão conselhos e opiniões baseados na percepção e nas experiências de vida deles, não é verdade? A gente não. Nós somos treinados tanto na faculdade como nas especializações que a gente faz, né? E é um treinamento, obviamente, contínuo, porque nós somos humanos, a ser imparciais diante das histórias das pessoas e a não julgar. E quando a gente fala julgar, não é só aquele julgamentozinho negativo, aquela coisinha, aquele rancinho, não é só isso. É o julgar no sentido de também emitir uma opinião pessoal. A gente não pode fazer isso. Então, por isso que o psicólogo, inclusive, precisa também fazer terapia para a gente estar o tempo todo conseguindo separar o que é das pessoas e o que é nosso. Porque é muito comum a gente receber, inclusive, as pessoas no consultório que às vezes estão passando por problemas parecidos com o que a gente também está vivendo na nossa vida. Entendeu? E aí, como é que eu vou ajudar alguém se eu também não consigo me ajudar? Não existe um Superman, né? Não. Nós na medicina temos um pouco disso, sabe? Poxa, eu sempre falo pro cara, eu também tenho esse problema que tu tem aí, cara. Doutor, eu como doce. Eu também como doce. Eu também como doce. Agora, existe uma técnica para você comer menos doce. Sim. Se tu tiver afim, eu te ensino. Exatamente. E as pessoas acho que tem essa pessoalidade ainda muito, né? Eu falo isso porque por muito tempo foi uma limitação que eu tinha, por falta de conhecimento. Sim. E daí com essa coisa também de coach no meio da confusão, ninguém meio entendeu. Cara, não, o que é do psicólogo, o que é o coach, quando eu procuro quem, o que eu faço, para onde eu vou. E assim, a gente vê que as pessoas misturaram muito mesmo. Até porque o coach acabou adentrando muito na área da psicologia, né? Mas, basicamente, o que o psicólogo faz? Qual que é a nossa função? É auxiliar as pessoas a desenvolverem habilidades e mecanismos para elas lidarem melhor com os problemas e com as emoções delas. Porque eu digo que problema todo mundo tem, né? Todos nós temos desafios. Então, qual que é o meu papel ali na clínica? Te ajudar a enxergar isso que você está vivendo sob uma nova perspectiva. E aí, sob essa nova perspectiva, tirando você um pouquinho dessa situação, você consegue ter insights, você consegue ver as coisas de uma outra forma, entende? Mas isso não é eu falando para você o que você tem que fazer. É eu te dando uma devolutiva. Geralmente, no consultório, essa devolutiva, ela implica num questionamento para fazer você pensar e numa observação a partir desse questionamento. Então, o não julgar na clínica também envolve a questão de, às vezes, o paciente ele vai tomar uma atitude ou seguir por um caminho totalmente diferente daquele que você acabou direcionando para que ele fosse. E aí, nesse momento, o que a gente faz? A gente não fala, te avisei, não era para você ter feito isso, né? A bronca. Não, o que a gente faz? Tudo bem, você aprendeu com isso agora? Então, vamos fazer o que a gente tinha combinado. E aqui é uma coisa do acolhimento, né? No Tapago a gente trabalhou muito isso, assim, e eu sempre ficava... Muitos pacientes, todo mundo vai para o mundo ideal. Ideal que todo mundo fizesse, que foi planejado fazer, ok. Porém, quando a gente começa a arrumar isso, percebe assim, cara, 20% das pessoas fazem isso. E o resto, poxa, ele, para não admitir uma fraqueza, ele evita o confronto. Então, muitas vezes ele não vai no retorno.
E aqui nós já fazemos o contrário. Cara, pra você, até gravei um videozinho pra assim, assim, ó, pra você que não fez nada, tudo tá errado, volta aqui pra gente replanejar. Isso. Né? Se todo mundo tiver mais essa percepção, a gente resolve melhor os problemas. E eu vejo que as pessoas também, elas não conseguem, assim, perceber que cada pessoa tem um tempo. Então, o que isso significa? Uma mudança de comportamento, ela implica em algumas etapas. A primeira etapa, por exemplo, é a fase de pré-contemplação. A fase de pré-contemplação é aquela que você não reconhece que você tem um problema. Então, é assim, eu marco uma consulta com você, eu chego, você fala que eu tô com minha massa, né? Tô com minha gordura tá mais elevada e tal, aí eu olho assim e eu falo... Eu não acho. Entende? Não, mas tá tranquilo, beleza, vou pra casa. E aí eu tô naquela fase de... Que problema que eu tenho? Não tenho problema. E como você sabe, a gente não trabalha uma coisa que a gente não muda uma coisa que a gente não identifica como sendo nociva pra nossa vida, Porque né? a gente deve ter muito aquela coisa do... é meu jeito. Minha família é assim. Sim. Fui criado assim. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Entendeu? E aí depois a gente vai pra fase de contemplação, que é a segunda etapa, que é a fase que a pessoa fala, ok, entendi, eu tenho um problema. Mas essa é só a fase de conscientização. Ela não está trabalhando ativamente para mudar ainda esse comportamento. Aí a gente vai para a terceira etapa, que é a de planejamento. Ela começa a planejar, a gente, enquanto profissional, participa desse processo, né? A gente vai ajudando a pessoa a planejar quais são as ações que ela precisa ter para chegar nessa mudança de comportamento. E assim a gente vai passando para as outras. E dentro dessas etapas, a gente tem também a fase de recaída. Porque a gente sabe que é humanamente impossível você também sustentar um comportamento exatamente igual para o resto da sua vida. A gente vai passando por algumas recaídas ao longo do processo. Mas Todo bom ser humano, Isso. Né? Só que aí, qual que é o nosso papel? É justamente munir essa pessoa de ferramentas para que nessa recaída ela saiba voltar. Diferente do que se ela não estivesse no processo terapêutico, por exemplo, é provável que ela ficasse lá mesmo. Cara, que sacada boa, hein, Júlia? Olha pra você ver, a gente nem entrou no assunto que a gente veio falar. A gente vai falar de compulsão alimentar e uma dúvida básica minha sobre realmente o que são alguns pilares, que o óbvio nem sempre é o óbvio, é o que as pessoas enxergam. Eu tenho certeza que só esse pedacinho já tá ajudando muita gente se resolver um monte de ponta solta na culpa, e a gente já quebra uns tabus também, né? Porque, como eu falei, a gente não dá conselho e o nosso trabalho é todo baseado em estudos científicos, em comprovações. Então, a gente não só escuta o paciente, tipo, eu vou pra terapia, eu vou chegar lá, eu vou desabafar, eu vou embora mais leve. Não é só isso, a gente organiza o que a pessoa traz. Existe todo um trabalho por trás da 1 hora de sessão. Entendeu? Qual que é esse trabalho? Por exemplo, a TCC, que é essa minha abordagem, ela é uma abordagem mais estruturada. O que consiste numa abordagem mais estruturada? Existem alguns fatores que a gente precisa organizar antes do paciente chegar, que são os pontos que a gente já viu na sessão anterior, que a gente vai trabalhar. A gente elabora uma pauta, entendeu? Para a gente conseguir ter uma noção e nortear o nosso tempo em relação ao tempo de sessão, para a gente conseguir ser bem assertivo. A gente trabalha com algumas tarefas de casa também na TCC, que é para psicoeducar esse paciente e reforçar o aprendizado dele naquilo que a gente está fazendo na sessão. Então, o que eu costumo dizer? Que 80% do tratamento é fora da sessão, porque é o que você faz com aquilo que a gente trabalha em sessão. O teu trabalho é muito parecido com o meu. A gente conversa ali, o paciente às vezes sai, isso aí, eu entendo, você entendeu que você não pode comer açaí com banana todo dia. Não, doutor, concordo. Você entende que o teu triglicérido é alto? Concordo. 72 horas depois. Tá lá. Já foi, daí isso vai gerando aquela frustração de, poxa, eu devia ter melhorado, não melhorei, meu Deus, e agora? Sim. E acho que essa casadinha da psicologia, acho que quanto as pessoas entenderem realmente que é um autoconhecimento, né? Porque ficou bonito, todo mundo fala, autoconhecimento. Só que você entender quem é você no jogo do bicho, eu sempre digo assim, cara, se tu se entender os seus problemas, entender, cara, que esse padrão, se tu não mudar, ele vai se repetir pro resto da sua vida. Cara. E entender de onde isso vem, né, Leandro? Porque eu vejo assim, como você falou, todo mundo associa muito a terapia a autoconhecimento, mas autoconhecimento vem de um automonitoramento. Quando a pessoa chega lá, a gente sempre pergunta, dentro da minha abordagem, quais são os objetivos dela em relação à terapia. E aí, uma das coisas que as pessoas sempre falam, eu quero me conhecer melhor, quero me entender melhor. Eu digo, ok, mas dentro desse autoconhecimento, a gente tem que destrinchar isso aí. Você quer se conhecer como? Como assim?
E aí eu vou ajudando essa pessoa. E geralmente é o quê? Para você se conhecer, você precisa prestar atenção em como você funciona. Então é como você se comporta, por exemplo, diante de uma situação estressora. Você vai comer? Como você se comporta quando você está passando por um problema muito difícil? Você se isola? Sempre foi assim? Desde quando você percebe que isso acontece? Então, a gente auxilia a pessoa a se tornar mais consciente de como ela se comporta e de faz quanto tempo que isso acontece. Então, por isso que eu te falei, existe essa questão de trabalhar os pensamentos, mas também o comportamento, e para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa primeiro fazer essa pessoa prestar atenção em como ela se comporta no dia a dia e no conteúdo dos pensamentos que ela tem. Porque esse conteúdo dos pensamentos vai nortear muita coisa, vai influenciar em como ela se sente e, consequentemente, no comportamento que ela vai ter. Porque um padrão de pensamento negativo leva a um comportamento que vai ser nocivo. E aí, a gente vê isso aí com muita facilidade também no meio do empreendedorismo, né? Uhum. Porque o empreendedor, ele é meio autodidata para tudo. E ele esquece de ir balanceando isso durante a vida dele. E ele acha, poxa, o que deu certo até agora, do jeito que deu, os números estão aí, estão mostrando. E ele vai levando uma vida assim, tudo a qualquer custo. É. E no meio disso aí, ele sai destruindo um monte de relação social, de relação com a saúde, relação com a família, relação espiritual. Ele se perdeu pro próprio negócio. Sim. E no meio dessa confusão, eu converso muito com o pessoal, fala assim, nossa, mas, cara, como é que você tá assim? Eu falei, cara, entra aquele ponto e falou assim, cara, é uma autocrítica, tu dorme todo dia sendo seu próprio autocrítico. Né? Cara, tá legal, poxa, que a tendência eu acho que o homem é um pouquinho mais do que a mulher, o homem, ele gosta muito de olhar o que deu certo. Ele não gosta de se combater, cara, deu errado, por que deu errado? Qual que é a minha culpa nesse negócio aqui? E aí isso vai virando um hábito. Daqui a pouco, o que ele faz? Homens acabam bebendo mais do que as mulheres, homens acabam comendo mais que as mulheres, homens geralmente têm um comportamento de distração muito mais ágil. Aí a diferença, por exemplo, eles chegam pra mim, sempre esse homem tem 2 medos, né? O de morrer e de ficar pobre. Mexeu no dinheiro e mexeu na morte, fudeu. E é engraçado que essa questão do dinheiro mexe até com a impotência, você vê, né? Muitos homens, inclusive, perdem a libido ou ficam com dificuldade, por exemplo, em relação à sua própria vida sexual por conta disso. E tudo isso é o quê? Emocional. Porque como você falou, e a palavra mesmo é justamente essa, autorresponsabilidade. As pessoas, elas têm muita dificuldade de olhar para qual é a responsabilidade delas nas queixas que elas têm ou na vida que elas levam. Então é assim, eu tô insatisfeito com a minha vida. Ok, qual é a sua responsabilidade nisso? O que você está fazendo que contribui para que você esteja nesse lugar? E o que você também está fazendo para sair disso? Por isso que tem muita gente que também não gosta de terapia. Eu digo que tem gente que faz terapia e tem gente que frequenta a terapia. E tem as pessoas que fogem. Porque a terapia, ela te cobra uma autorresponsabilidade, entendeu? Você tem que dar resposta. Então assim, tem gente que chega e a gente dá esse feedback. Aí a pessoa fica, não quero lidar com isso. Não estou preparado para lidar com isso agora. E aí nunca mais volta, entendeu? Boa, essa perguntinha é top. Júlia, defina zona de conforto. Tá. A zona de conforto tá muito ligada... Eu digo que a zona de conforto, ela não é confortável. Quando você se dá conta, entendeu? Uau. Porque ficou bom. Assim, tá ficando bom, vai lá. Eu gosto de ver essa mulher falar que ela lança umas coisas imprevisíveis. Assim. A zona de conforto, ela é uma falsa sensação de estar confortável em um lugar. Porque, na verdade, nada mais é do que você não estar se dedicando, né, se esforçando para sair ou para mudar a sua realidade naquele momento. Porque isso envolve um certo esforço, não é verdade? Então, o esforço, ele vai demandar o quê? Tempo, energia, dedicação. E algumas pessoas, elas não estão dispostas a pagar esse preço. Então, é como se elas realmente permanecessem no lugar onde elas estão, porque elas não estão dispostas a pagar esse preço. Só que é uma falsa sensação de conforto. Porque, de uma certa forma, você também está sofrendo por estar ali. Entendeu? Então, na verdade, a virada de chave é qual o preço que eu estou disposto a pagar para eu sair desse lugar que eu estou. Porque sabe aquela história do... tal coisa é desconfortável, isso aqui também é desconfortável. Qual desconforto eu estou disposto a escolher? Escolha a sua dificuldade, Exatamente. Né? Então, qual a dificuldade está mais me incomodando? Você entende que tem pessoas que dizem assim, eu cansei de estar nesse lugar, então eu vou movimentar para sair daqui. E já tem gente que fala, eu cansei de estar nesse lugar, mas o cansaço
que ele pensa que ele vai ter para se dispor a mudar é maior do que o lugar aqui, ó. Então eu prefiro ficar. Eu gosto de eu gosto de uma frase do Freud muito legal, porque eu não sou psicanalista, mas Freud foi um cara que contribuiu muito para a psicologia. E ele fala assim: quando a dor de mudar for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Que louco, hein? Entendeu? E de fato é isso. Então, quando o medo de mudar ele for menor do que o seu desconforto de estar nesse lugar, você muda. E isso trazendo pro... Hoje eu falei isso para uma paciente, no meio da conversa, eu sempre puxo assim, quer emagrecer para quê? Né? O que queremos? Queremos emagrecer, queremos perder gordura, queremos corpo, mas sabe, por quê que é isso aí? E daí a pessoa, não, porque eu quero qualidade de vida, eu quero ser saudável. Tá bom, mas o que aconteceu que você veio parar aqui? Isso. Tu veio aqui por um motivo, senão tu teria vindo, tomado essa decisão, feito alguma coisa. Aí sempre aparece. Ah, alguém com namorado, alguém me chamou de feio, olhei uma foto que eu não gostei e tal. Sim. Aí esse o porquê, quando é respondido, eu falo assim, você entende pra mudar eu preciso de ódio? Eu preciso que... dor, porque emagrecer também dói. É. Você vai ter que atravessar um monte de coisa que você gosta, que é confortável. Então eu preciso de um sentimento aí dentro bombardeando tua cabeça pra tu não desistir. Se a gente conseguir unificar isso, a gente vai ter um resultado que vai te levar pra um outro nível. Sim. Mas eu preciso de ódio. Se tem ódio pra me dar, a gente vai fazer isso junto. Se tu amolecer, começar a ter dó de você mesmo, você vai afrouxar muito antes de chegar. Eu digo que o nosso motivo, ele precisa ser realmente muito específico e muito forte. O que é motivação? Motivação nada mais é do que você ter um motivo para uma ação, né? E hoje em dia a gente tem batido muito nessa questão da motivação, porque as pessoas têm falado muito sobre isso. E eu sempre uso esse exemplo nos meus atendimentos do Daniel, do Tá Pago, né? Nosso queridão, e ele é uma pessoa, assim, incrível mesmo. Eu uso esse exemplo do Daniel porque, para mim, me marcou. Numa das nossas consultas durante o Tá Pago, eu trabalhei com eles os motivos que eles tinham para aquela mudança, né? Os porquês. Né? Os porquês, porque isso ia nortear todo o processo. E a resposta dele para mim, bastou ele me responder essa pra gente dar continuidade ao processo. Ele falou assim: Júlia, eu cansei de ser assim. Eu cansei de ser assim. Eu não quero mais ser gordo. Eu cansei de não ter uma roupa que cabe em mim. Eu cansei de ter dificuldade de me relacionar com as pessoas, de sentir vergonha. Na hora eu olhei pra ele e falei, tá bom, só isso aqui já é suficiente. Pronto, deu. Ganhou. Você tá promovido. Temos um motivo suficiente para a sua ação aqui. E aí, isso foi o que norteou ele o processo todo. Não à toa ele ganhou. Porque assim, pra você ver, em comparação, né, com as histórias, era muito improvável. O Daniel era muito improvável. Até biologicamente falando. Ele tinha um porquê muito ok, né? Ele não tinha uma história triste. Exato. Nenhuma tragédia na vida. E biologicamente falando, como você mesmo pontuou, a questão da testa dele era uma coisa absurda. E aí a gente via ele se dedicando e ele ia para as sessões e ele falava, Júlia, hoje eu tô dolorido, hoje a minha vontade é de não ir, mas eu cansei de ser assim. Então isso é motivação, é você ter um motivo muito específico, muito claro, entendeu? Para você agir. Ou seja, uma coisa pra você fazer pra te tirar desse lugar que você tá. E é isso que às vezes as pessoas não têm, entendeu? Esse motivo muito específico. No caso dele, ele tinha cansado, né? Aí eu sempre dou esse exemplo. Você acha que você cansou de ser desse jeito? Porque se ainda tiver bom pra você ser assim, você não vai mudar. Vai ser difícil mudar, né, Júlia? E eu gosto muito de trazer isso pro paciente. Ele fala assim, poxa, a gente sempre sai daqui melhor. Eu falei que, na verdade, talvez a minha diferença pra outros médicos, que eu gosto de prosa, né? Eu gosto de conversar. Eu deixo o paciente falar, porque se ele começa a me falar mais, eu começo a entender que onde está o buraco do negócio. Sim, isso. Porque não tem jeito. Medicação ela é muito boa, mas medicação é um curativo, é um band-aid. A gente vai colocar nos locais específicos, ao tempo da ferida sarar, aí você tira o band-aid. Agora, tem muita gente que ele gosta do band-aid permanente. Por quê? Porque ele não quer sarar a ferida, ele quer camuflar a ferida, bota o band-aidzinho, fica mais bonito. Sim. Resolvo. E dentro do emagrecimento e também dentro da alta performance, o que eu percebo? As pessoas, elas têm uma autopiedade. Que tu falando aí, essa coisa do motivo para ação, é uma reflexão que eu trago sobre restrição. E eu sou chato. Quem é meu paciente? Pra você que é meu paciente aí, você sabe do que eu tô falando. Eu sou um cara chato. Eu não negocio dieta. Eu não negocio. Por que eu não negocio?
Porque a partir do momento que você fala, mas essa dieta é muito restrita, e você também me diz um monte de restrição que você está passando por causa de um objetivo ruim, exemplo, a dieta é restrita, você não colocar um biquíni é restrito, você não comprar uma camisa legal é restrito, você, não querer ir pra praia também é restrito. Então será que não comer aquilo que te dá prazer, mas não é bom pra você, é uma restrição tão importante assim? Aí, é verdade. Eu falei, olha, eu tô aqui só pra você pensa, daí toda vez que for comer, você pensa nisso. Exato. E olha número, né? E outra, você não, a gente vê que o objetivo de vocês aqui não é uma dieta restritiva pra pessoa passar fome. Que eu acompanhei todo o processo do programa do Tá Pago, a gente vê que é um acompanhamento nutricional de fato, mas que a pessoa come comida de verdade. Exato, você só altera ali a questão das quantidades, o tipo de alimento, mas então não é uma dieta restritiva que a pessoa de fato vai ter uma dificuldade muito grande porque ela vai passar fome. Pessoal, vamos iniciar um bloco agora especial sobre compulsão alimentar, comportamento e emagrecimento de qualidade. E pra falar disso, a mulher que fala mais bonito nesse horário todinho, a mulher ela não fala. Agora a gente perguntou um negócio básico aqui, ela deu quase uma aula. Júlia, vamos começar falando sobre compulsão alimentar. Defina, eu gosto de falar isso, né, pra pessoa é boa de conceito. Defina compulsão alimentar. Vamos lá, compulsão alimentar é um transtorno, né? E é importante a gente frisar isso, que é diferente de uma alimentação emocional, que depois a gente vai pontuar. Mas o transtorno de compulsão alimentar, ele envolve 2 elementos que são muito importantes, que é você consumir uma quantidade de comida muito grande num curto espaço de tempo, no máximo ali 2 horas, né, desde a última refeição, e uma falta de controle na hora que você está se alimentando. Então, geralmente a pessoa ela experimenta uma falta de controle na hora de parar, mesmo que ela esteja muito cheia, ou que a comida já esteja ali acabando. Ela vai procurar outras comidas, outros elementos. Então, são 2 pontos que a gente tem que levar em consideração na hora de caracterizar a compulsão alimentar. E quando que isso se torna um problema, Júlia? Fala assim, poxa, eu tenho um problema de compulsão alimentar e eu preciso procurar uma ajuda para tratar isso. Em que momento que a pessoa liga o alerta que isso está prejudicando a saúde dela? Quando ela começa a perceber que além desse comer compulsivo, né, numa quantidade muito grande, ela experimenta também outras emoções e outros comportamentos estão sendo associados, como, por exemplo, uma culpa muito grande. A pessoa ela se sente muito culpada depois de ela ter um episódio desse tipo, e aí ela se sente muito inferior, ela se sente muito incapaz, porque é uma perca de controle. E um outro elemento é a vergonha. Então a pessoa ela começa até a comer escondido. Porque como existe uma voracidade muito grande nesse comer, ela começa a ficar com vergonha e ela come escondido das pessoas. Uau! E em que momento a pessoa começa a diferenciar o que é fome, o que é compulsão e o que é impulso alimentar? Pronto. A fome, ela é tá muito ligada à nossa parte fisiológica, né? Então, o que é uma fome física? Primeiro que você precisa prestar atenção no seguinte, a fome ela vai surgindo aos poucos. Então, você vai sentir fome de novo, geralmente 3 a 4 horas depois de você ter feito a sua última refeição, né? Uma fome emocional, ela surge do nada, repentinamente, mesmo que você tenha comido há pouco tempo. E ela é extremamente seletiva, né? Isso. Então, a fome fisiológica, qualquer alimento vai me saciar. Porque eu estou com fome, de verdade. Vamos dar um exemplo, então. Se a gente fosse caracterizar como se fosse assim, fome. Como qualquer coisa, se não, eu passo mal. Aquela história da fome dói, né? Estou ficando doendo de tanta fome, estou ficando fraco de tanta fome. Até teria uma preferência, até posso ter uma preferência. Estou com fome, gostaria de comer arroz, feijão e frango. Mas vou comer o que está na dieta, frango e salada, porque isso vai me saciar. Então vou comer o que tenho na mão. Exato. Certo. A questão da fome emocional é que ela é muito seletiva no sentido de alimentos que proporcionam muito prazer. Ou seja, aquilo eu deixo de comer o arroz e feijão que está aqui para comer um sanduíche daqui a pouco ou comer um doce de sobremesa. Exatamente. E troca aquele nutriente por algo que vai me dar só
uma serotonina ali. Isso, uma dopamina muito elevada, que não se sustenta, porque você tem um pico, mas depois isso cai. Então, geralmente, a fome física tem esses elementos. A gente sente de 3 a 4 horas depois da última refeição, é uma coisa que vai aparecendo gradativamente. E aí, qualquer alimento que você for comer vai te saciar e vai te satisfazer, porque você quer se livrar daquele desconforto. E, geralmente, é um desconforto do pescoço para baixo. Você sente um desconforto ali na parte do estômago, do intestino. A fome emocional, geralmente, é do pescoço para cima. Você saliva porque você pensa em determinado alimento. É o que dá fissura. Isso. E daí entra a parte da compulsão, que pelo que eu entendi, a compulsão nada mais é do que a pessoa, ela nem gosta tanto daquela comida, ela começa a comer, aquilo vai sendo gostoso, ela tem dificuldade em pisar no freio. Isso. A compulsão alimentar, ela está muito ligada a um déficit mesmo, Leandro, no nosso centro de controle do cérebro, que é o córtex pré-frontal, né? Que é a área responsável pelo nosso controle, pelo nosso planejamento, pela nossa tomada de decisões. Então, nesse sentido, a pessoa que tem compulsão alimentar, ela está com seu córtex, o quê? Enfraquecido. Porque ela não está conseguindo, de fato, ter controle daquela situação. Então, ela está sendo muito mais movida pelo núcleo accumbens, que a gente chama, que é o nosso centro de prazer, e pelo sistema límbico também. O sistema límbico é um lazarento, né? Sim. Eu sempre digo que a pessoa que geralmente tem compulsão, nem sempre, isso é legal pra você, ó, nem todo compulsivo é gordo, é obeso. E às vezes a pessoa confunde que todo obeso é compulsivo. Sim. E, poxa, a compulsão alimentar é uma coisa exclusiva da obesidade. E não é. E pelo contrário, né? Às vezes nem todo obeso é compulsivo e nem todo compulsivo é obeso. Sim. E é um distúrbio, a gente avalia muito em pacientes ectomorfos, aquele famoso magro de ruim, porque o cara passa a vida toda comendo mal, geneticamente o biotipo dele não favorece o acúmulo de gordura até os 30 anos, onde ele começa a ter uma nuance hormonal. A partir dessa nuance hormonal ele começa a ficar aquele magro com barriguinha. Só que o comportamento alimentar dele é tão ruim, ele comeu tanto, que dele não consegue mais se controlar. Ele começa a comer muita porcaria, a insulina vai lá pra cima, vira aquela confusão doida, só que ninguém nunca parou pra falar pra ele, poxa, cara, será que tu não é compulsivo? E eu vejo isso muito mais em mulheres, inclusive, Sim. do que em homens. É, porque a gente tem uma questão hormonal diferente e a gente lida também com questões, né, na nossa vida de uma maneira diferente. Qual que é a diferença justamente desse comer emocional para essa compulsão alimentar? O comer emocional, ele está ligado a uma maneira de você se recompensar através dos alimentos. Eu tive um dia difícil, eu mereço comer um sushi hoje ou alguma coisa do tipo. E esse comer emocional, ele está intrinsecamente ligado à nossa vida. Não necessariamente é algo ruim, entende? Porque, por exemplo, você vai num almoço de família, sua mãe fez um doce que ela fazia que tem uma memória afetiva muito grande para você. E aí você come mais do que o que você gostaria naquele dia. Isso foi um comer emocional, certo? Você estava tentando ali relembrar aquilo, foi prazeroso. Então, às vezes, acontece. É saudável. E é isso, saudável, né? exato. Tipo no Natal. No Natal, todo mundo come mais do que o que deveria, né? É uma série de alimentos ali. Mas qual que é o problema? É quando isso começa a fazer parte do seu repertório comportamental. Quando, porque você teve um dia difícil, você quer ir lá e compra um sorvete para você se satisfazer e se sentir melhor. Por quê? Porque você quer, na verdade, a dopamina. Entendeu? E aí, quando que isso se torna? Nem sempre a pessoa que come, isso é importante a gente frisar, nem sempre a pessoa que come emocionalmente, que tem esse padrão de comer emocional, ela desenvolve um transtorno de compulsão alimentar. Mas, de fato, as pessoas que desenvolvem o transtorno de compulsão alimentar geralmente começaram com o comer emocional. Porque elas não trataram esse comer emocional quando a gente identificou esses sinais mais frequentes e mais intensos, entendeu? Que é você ficar tentando se recompensar toda vez que seu dia foi estressante ou toda vez que aparece um problema na sua vida através da comida. Eu costumo dizer aqui para os pacientes que dentro da terapia mesmo, né, que a gente mexe com a terapia alimentar, eu falo, olha, muitas vezes tu vai ter que buscar apatia alimentar. A comida tem que começar a ser sem graça. Porque senão você vem num paladar viciado que te influenciou prazer a vida inteira. Se você não pisar no freio, der um stop, resetar tua cabeça, fazer com que teu corpo entenda que todo dia que ele colocar alguma coisa na boca, nem sempre aquilo vai despertar aquela adrenalina, aquele emoção. De sensações. É porque comida boa, comida saudável, a gente come menos.
Não tem jeito. O cara não vai falar pra mim que ele come 200 gramas de batata doce, frango, uma carne magra da mesma proporção que ele come picanha e baião. Sim. Porque é uma diferença. Daí, se as pessoas sempre forem comer... E é uma das coisas que eu defendo no meu consultório, que você reduzir aquilo que você gosta de comer um pouquinho não funciona, porque você tá flertando com aquilo que tu não tem controle. Então, às vezes, reduzir... cara, tenta não fazer. Quando fazer, entenda que aquilo faz parte do processo e tente não fazer no outro dia. Sim. Mas se você reduzir, tu entende, assim, Júlia, eu trabalho muito com obesos. Eu entendo que o sofrimento da descida é como se fosse um alcoólatra. Sim. Que ele vem trabalhando pra não ter acesso à bebida, porque se ele chegar lá, ele vai tropeçar e ele talvez não tenha força pra voltar. E aí eu sempre falo assim, olha, sabe o momento que é legal você comer aquilo, um arroz, um feijão, um negócio? Quando isso não fizer mais diferença. Quando não comer, não te doer. Por exemplo, beleza, Leandro, fui lá, comi, fiquei feliz, no outro dia eu volto, como que eu tenho que comer? Normal, não sofro com a retirada. E aí você vai trabalhando essa parte na cabeça deles. E essa coisa de você, quando for comer de uma maneira mais consciente. Porque, por exemplo, a pessoa que ela tem a compulsão alimentar, ela come sem prestar atenção, porque ela está comendo de uma maneira muito veloz, entendeu? E sem sentir. Geralmente não, a comida de fato é uma fonte de prazer na nossa vida, né? E por que é uma fonte de prazer? Porque ela desperta várias sensações que estão ligadas aos nossos sentidos. Então, é o visual, é o olfativo, é o degustar, né? É o social, Exato. Né? Geralmente envolve uma mesa de amigos, né? E aí, quando você for comer aquele alimento, você prestar atenção nele, que é o que a gente chama hoje em dia de mindful eating também, que a gente tem usado essa técnica, que é uma vertente do mindfulness, que é comer com atenção plena. Faz com que essa pessoa ela esteja mais consciente do que ela está comendo. E aí a gente vai treinando esse indivíduo para assim, vamos adiando essa recompensa, mas quando esse momento chegar, coma com consciência. Use os seus sentidos, tire distrações, que é a TV, o celular. Falar agora sobre distrações. Né? O jeito mais comum de uma pessoa comer hoje é... o celular. E aí você come muito mais. E se tu perguntar a pessoa qual gosto que tem aquilo ali, ela também não sabe. Não sabe. Aí acho que é o mal do século XXI, o mal das pessoas comerem tão desregrada e de uma maneira assim que nem o teu cérebro entende o que tu tá comendo, extremamente distraído pra tudo. Sim. Antigamente era TV, hoje ninguém mais nem olha. Exato. E aí tem alguns gatilhos emocionais que influenciam na compulsão alimentar. Opa, isso é bom, hein? Gatilhos emocionais para compulsão alimentar com a doutora Júlia Arnoux. Isso, é isso mesmo. Ei, depois eu quero meu cachê, tá? Tá ficando bom de apresentação aí, né? Com vocês! Vai lá, Júlia, fala isso. Esse tema é muito bom. Um dos gatilhos, que é o que a gente trabalha em terapia, é justamente esse alto valor. Então, a pessoa que geralmente ela tem a compulsão, ela condiciona o valor dela muito ao peso e à autoimagem, né? A como ela se enxerga, peso, referência corporal. E aí, quando essa pessoa ela só condiciona esse valor dela a isso, o que ela costuma fazer? Ela costuma aderir a dietas muito restritivas e a querer fazer exercício físico de uma maneira sem orientação, para compensar aquilo ali. Por quê? Porque ela quer se encaixar em algo, porque o valor dela está condicionado àquilo. Então, a gente já começa a trabalhar essa parte. O outro fator, restringir demais as coisas. Quando a gente restringe muito, como a gente falou anteriormente, você fazer uma dieta, uma reeducação alimentar é uma coisa. Você restringir demais a alimentação de uma pessoa é outra. Por quê? A fome, ela vai gerar tanto uma reação fisiológica como emocional. A fisiológica é você sentir esse desconforto, você vai sentir fome, ok? E o emocional é o quê? Você vai pensar demais em comida. Você vai ficar pensando naquilo ali. Então, quando eu restringo demais, essa pessoa ela fica pensando em comida o tempo todo. Até que uma hora o córtex dela, para ela parar, porque tá o tempo todo naquilo, faz ela parar de sentir fome. Já aconteceu com você? De você passar um tempão sem comer, aí quando você vê de tanto que você tá o seu corpo tá mandando sinais para você de que precisa se alimentar. Chega uma hora que você para. Aí quando você vai comer, você já até come menos. Né? Ou então você come muito mais, que geralmente é o que acontece com essas pessoas. Por quê? Porque elas já não estão mais prestando atenção nos seus sentidos. E aí, quando você restringe demais, o que eu costumo dizer? Uma restrição muito grande geralmente leva a uma compulsão.
Então, a gente não pode restringir de uma maneira muito forte a pessoa que ela vem com um padrão de comportamento já de compulsão alimentar. Porque a tendência é a gente reforçar essa compulsão. A ideia é a gente ir, de fato, reeducando essa pessoa gradativamente. Do contrário, você vai estar contribuindo para que ela tenha episódios, né, mais recorrentes. Então, esse é um dos gatilhos também. O outro gatilho, um cansaço emocional, experimentar emoções negativas frequentemente. Geralmente eles são bem depressivos, né? Então, assim, a sensação da falha, a frustração, Isso, não consigo. um sentimento de culpa. Tudo isso vai fazer com que essa pessoa busque também recompensa e enfraqueça esse córtex, entendeu? Que é o nosso centro de controle, responsável pelo planejamento, tomada de decisões, por a gente ser mais assertivo, ter mais discernimento. O que eu costumo dizer? O problema das pessoas é que elas também começam a fazer jejum, Leandro. E o jejum para a pessoa que tem a compulsão alimentar é um dos piores inimigos, porque o nosso córtex ele consome 20% de glicose do nosso corpo. Então, se você passa por um jejum muito prolongado, você vai enfraquecer esse córtex. E aí o seu centro de controle fica o quê? Frágil. Você não vai conseguir. Então, o seu centro de prazer vai estar mais forte do que o seu centro de controle. Entende? Bom. Então, são pontos que a gente tem que avaliar. E é por isso que, quando você vai passar pela reeducação alimentar, né, com o paciente, você não deixa esse paciente muitas horas sem comer. Ele tem o café da manhã, o almoço, o lanche, o jantar, às vezes uma ceia, não é assim? Só que, claro, que com a redução dos alimentos, obviamente. Mas um período muito prolongado acaba afetando, sim, e acaba contribuindo para que essa pessoa possa ter. Mas me explica uma coisa. Agora pensando na outra ponta. Sim. A gente... hoje se utiliza muito o jejum intermitente. Talvez seja uma das estratégias que acho que ela funciona mais pelo comportamento do que necessariamente, né? Lógico, se você comer 8 horas e ficar 16, o dobro do tempo digerindo, assim, metabolicamente falando, aí isso que tu falou explica muito porque algumas pessoas aderem super bem E outras não. e outras não. Principalmente o perfil de insulina do compulsivo, que é um perfil de insulina lá em cima, acima de 20 nanogramas. Aí, poxa, quando ele passa pro jejum, geralmente o homem ainda se dá muito bem, porque a célula de gordura, ele assimila muito mais ácidos graxos, então ele segura mais isso, desde o tempo paleolítico. Sim. Já mulheres, elas precisam desse fracionamento de carboidrato durante o dia. Mas no jejum, o cérebro do homem, ele acaba se sentindo melhor. Por quê? Geralmente, é como se você canalizasse onde você vai gastar essa energia. Ótimo. Aí o problema, a transição para tu chegar no jejum. Essa transição que é de lascar. E como é que você imagina isso? Como seria uma transição ideal? Olha, paciente come pra cacete. E geralmente, paciente com compulsão é assim. Não, eu fico o dia todo sem comer de boa. Dá 5 da tarde, o pau quebra até o infinito. Geralmente, quando eu trabalho, né, em conjunto, é justamente a gente ir fracionando isso e não deixar essa pessoa sem comer, de fato, sem glicose, para que o centro de controle dela, para que esse córtex ele esteja sempre ali, não, eu devo fazer tal coisa, isso aqui eu não devo fazer, entendeu? Senão, você acaba contribuindo, como eu te falei. O que eu vejo que acontece muito? A pessoa, ela migra de compulsão. Ela vai para outro lugar. Ela vai para outro lugar. Eu já acompanhei pessoas que, assim, faziam jejum intermitente, nossa, tranquilamente, mas bebiam pra caramba. E aí? Do que vai adiantar? A pessoa super se orgulhava. Eu passo aqui 16 horas sem comer tranquilamente. Mas quando você ia ver, a pessoa estava bebendo todo dia. Ou então, quando ela parava para beber, ela bebia muito. Então, vai migrando, entendeu? Eu gosto de sempre trabalhar com meus pacientes aqui, três situações. Eu falo, olha, fome, compulsão e impulso. Impulso, o que te foi apresentado, tu achou legal, tu come. Mas se depender de tu sair de casa para ir buscar, você também não vai. Sim. A compulsão, poxa, tu vai comer a qualquer custo, do jeito que dá. Você vai comer o que tiver. Do jeito que vai comer muito descontroladamente, com sentimento de culpa. E a fome é uma parada que vai ser modulada durante o processo de emagrecimento. Você vai aprender a comer com certo paladar. A gente fala muito isso dentro da nossa proposta. Cara, mudar o teu paladar. Mudar, por exemplo, poxa, ninguém vai falar pra mim que arroz
Nossa, ele é muito mais gostoso do que um purê de batata. Só que, se tu fala de um cara que comeu arroz 30 anos, como rotina, e o corpo fala assim, não, isso aqui é mais gostoso. Aí o repertório alimentar da casa toda volta lá pro arroz, vamos mastigando aquele negócio. O paciente fica mais fragilizado. Só que eu sempre digo, aí eu utilizo muito a parte medicamentosa para isso. Olha, você vai sentir a vontade, mas você não vai sentir a fissura. Isso. Porque se eu não atuar na fissura, aí ele entra nesse bloco depressivo, aí é o problema. Às vezes uma bupropiona bem encaixada, uma fluoxetina bem encaixada, Ozempic, que é a medicação mais utilizada, mal utilizada e com os piores colaterais da história. Hoje, por exemplo, é a maior fuga de quem tem compulsão alimentar. Então fala, nossa, tem rebote. E as pessoas não entendem que qual é a função da medicação? É, de fato, enfraquecer o centro de prazer ou fortalecer o centro de controle, certo? Exatamente. E aí, quando você para de fazer uso da medicação, se você não trabalhou isso, cognitivo-comportamental com o paciente, ele fica refém e ele tem esse efeito rebote e às vezes é até pior. E porque não mudou o comportamento nenhum, né? Não mudou, porque esse repertório, como você falou, não foi trabalhado. E as pessoas, elas estão assim, em busca de, alimentos hiperpalatáveis, hoje em dia. E a gente tem que entender que é como você colocou, o arroz, feijão, né, a carne, tudo, não é hiperpalatável, é gostoso, mas não dá aquela explosão. E aí a gente precisa acostumar realmente, de fato, o paladar dessa pessoa para alimentos que não são hiperpalatáveis, mas que são alimentos... E outra coisa, mudar a mentalidade. Porque comida, hoje em dia, tem sido associada só a prazer. E comida é para nutrir. Não à toa que é nutricionista, né? O nome da galera, então, da área. Então, a gente tem que ir psicoeducando também as pessoas em relação a isso. Comida não é só fonte de prazer. Comida é para nutrir, é para dar energia, é para a gente conseguir fazer as coisas. Entende? É bem isso mesmo, Júlia. É legal essa abordagem para as pessoas entenderem que a terapia entra nisso, entra nas mínimas coisas, nas pequenas decisões que a gente vai fazendo. Porque estamos numa geração hipermedicamentosa. Cara, eu trabalho com isso, gosto, domino muito bem. Talvez fui o primeiro médico a trabalhar com isso. Aqui, vou desde uma oxandrolona, um Ozempic, a gente trafega no meio desse ciclo aqui, mas o maior problema é o controle das pessoas e a percepção sobre a medicação. Eu uso isso para quê, por quanto tempo? Se eu tirei, meu Deus do céu, não consigo fazer nada sem medicação, tô morrendo. Coloquei medicação, nossa, agora sou o Superman. E sempre vem a pergunta, quanto a gente pode aumentar a dose? Entende? Porque é progressivo. Poxa, se eu tomo 10 é bom, mas se eu tomo 20. E aí as pessoas vão se tornando cada vez mais frágeis psicologicamente, porque ela não sabe lidar com a falta disso. E o comportamento vai ficando muito ruim no longo prazo. Né? E pra gente fechar com chave de ouro aqui, Júlia, se fosse pra deixar lá 3 conselhos para lidar melhor com a compulsão alimentar a partir de amanhã. Ótimo. Uma das primeiras coisas é justamente tirar essas distrações na hora da alimentação, né? Quando você tem, por exemplo, alimentos também hiperpalatáveis em casa, com fácil acesso, você acaba facilitando, reforçando o seu acesso àquele alimento e àquela atitude que vai ser nociva para a sua vida. Então, quando a gente quer extinguir um comportamento nocivo, a gente precisa dificultar o nosso acesso a ele. Então, evitar esses alimentos hiperpalatáveis e dificultar mesmo o acesso. Porque, se for para eu ter que pedir, já é uma dificuldade. Se for para eu ter que sair de casa para comprar, já é uma dificuldade. Boa. Certo? Um outro aspecto, essas distrações, como a gente falou antes, quando você for se alimentar, parar para prestar atenção no que você está comendo. Porque as pessoas hoje em dia, elas não param mais para prestar atenção na comida. E a gente falou do mindful eating, né? Que é você comer com atenção plena. Sente a textura da comida, sente o sabor, sente o cheiro. Então, isso ajuda. Cria uma opinião sobre aquilo que você comeu. Né? Exato. O que é aquilo? O que é essa comida que eu estou comendo? Isso vai ajudando a pessoa a se tornar mais consciente também na hora da alimentação e do que ela está comendo. E o outro fator é justamente a gente cuidar desse aspecto do estilo de vida. Porque se você não trabalha questão de crenças e questão de como você está vivendo e levando a sua vida, não adianta nada você não ter as coisas em casa e você tirar as distrações, porque uma hora ou outra você vai recair e você vai ter um episódio. Então a ideia é como eu estou me enxergando
né? E o que eu quero sobre mim? Quais são as minhas referências? Como eu estou levando a minha vida? O meu ambiente. Esse ambiente, ele tem sido positivo para mim ou tem sido negativo? Porque o ambiente em que nós estamos inseridos também exerce uma influência muito grande na nossa vida e nas nossas decisões. Total. Agora nós falamos com o pastor exatamente sobre isso. Falei assim, cara, não tem jeito. Se quiser treinar, tem que dar conta em treino. Se quer fazer dieta, tem que ter pelo menos alguém ali que faça dieta, principalmente no seu ciclo mais próximo. Senão quem não te ajuda te atrapalha bastante. Sim. Né? E acho que essa questão da ambiência, se fosse pra gente fechar com chave de ouro aqui, eu acho que é a mensagem principal. Porque a boa parte do meio é o que sabota as pessoas e torna isso insustentável no longo prazo. E não tem essa coisa de que, mas eu não sou influenciável, eu consigo. Nós estamos influenciando o nosso ambiente, o ambiente está nos influenciando o tempo todo. Não existe uma pessoa que saia ilesa disso. Então, se você anda com pessoas, por exemplo, que fumam, uma hora você vai fumar. Se você anda com pessoas que têm um estilo de vida mais saudável, uma hora você vai ser influenciado por isso. É uma questão de tempo. E a gente tem que parar com essa ideia e com essa resistência de achar que não, eu sou, né, blindado, eu sou blindada disso, e não. Então, assim, para as pessoas elas terem essa noção, a gente tem que não só fazê-las entender o que é a compulsão alimentar em si, para elas procurarem ajuda quando viverem um episódio parecido, como para elas também entenderem que, se eu estou comendo de uma maneira mais emocional, tentando me recompensar com a comida de uma maneira frequente, eu preciso procurar ajuda antes que isso de fato se torne uma compulsão alimentar. E para que eu consiga entender também que existem crenças que estão enraizadas e que afetam o meu repertório alimentar. Então não existe essa separação entre corpo e mente. A gente precisa trabalhar esses aspectos, senão a gente só tem um lado de resultado e o outro você não sustenta, que é o que você costuma ver no consultório. Às vezes o paciente vem, ele engaja, toma as medicações, aí quando você vai fazendo o desmame, que é para a pessoa manter e sustentar o resultado, ela não sustenta. Por quê? Porque ela não trabalhou a parte que deveria ter trabalhado, que era a parte cognitiva, comportamental. Isso é muito maluco, né? E eu quero fazer outros blocos, inclusive já fica aqui a nossa ideia, assim como eu falei pro Jean, montar, acredito que uma série mesmo, sabe? De série de pequenos assuntos, pequenos gatilhos, como se fosse um divã mesmo de psicologia. Sim. É psicologia e saúde juntos, Show. Cara. Como é que a gente lida? A gente traz um caso clínico e discute. Ótimo. Paciente, tantos anos, problema X, Y, Z, resultado X, problema, tal, desmame de medicação, como fazer, o que procurar. Eu acredito que fazendo isso, a gente consegue levar para as pessoas, assim, na prática, como isso funciona. Com certeza. E outra coisa, é parar de achar que tudo é só uma questão de força de vontade. Eu realmente tenho uma aversão a essa história de que é só querer. Se fosse só querer, todo mundo tinha o mesmo resultado. Força, né? Não é isso. Existem outros elementos por trás. Às vezes a pessoa ela quer muito, mas ela não consegue por outros motivos. E aí a gente precisa trabalhar em cima desses elementos que estão influenciando e trazer esse querer muito grande da pessoa pra gente ter um bom resultado. E eu digo mais, tô trabalhando com a mesma coisa que eu. Existem várias pessoas que às vezes ela vai num nutricionista e fica frustrada, mas o problema não tá no alimento, tá na pecinha que vai ingerir o alimento. E se a gente regula ela bem reguladinha, ela se dá bem com qualquer coisa, com exercício, com alimento, com rotina, com parte social, espiritual, fica uma vida mais leve, né? Com certeza. Então é isso, Júlia, obrigado mais uma vez, mulher. Leandro, esse ano aí, rapaz, prepara que esse negócio vai ficar top. E aproveita, compartilha, ativa o sininho, manda mensagem para aquele teu vizinho chato, para aquele teu amigo resmungão que tá precisando cuidar da cuca e segue a gente. Tamo junto, é nóis.